versículo 9. Irmãos, esse corinho tem uma unção que não tem noção, meu filho. Muita gente já foi curada, tá? Muita gente já foi restaurada cantando esses corinhos aí. Eu confesso que eu não sei, às vezes eu também ia para o enterro assim, de um jeito tradicional. Vamos cantar o corinho 139. Eu falei, que negócio é 139? Aí abri assim, falei, Jesus, da harpa, né? Eu sou neopentecostado. Eu me converti de igreja, eu lembro da tribo de Judá para frente. Mas de vez em quando eu ouço uns louvores desses que revigora. João capítulo 6, verso 9. Só vou ler um versículo de cada capítulo. Está escrito assim: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Vamos repetir essa última frase? Diga, mas o que é isso para tanta gente? Lucas capítulo 9, verso 13. Você que está nos assistindo em casa, abre a sua Bíblia, pelo menos abre a Bíblia. Lucas 9, verso 13, diz assim: ele, porém, lhes disse: dá-lhes vós mesmo de comer. Jesus falando para os discípulos. E os discípulos respondem: nós não temos mais do que 5 pães e 2 peixes. Aleluia. Eu quero nessa noite lhe dizer, meu irmão, que eu não trouxe uma grande quantidade de comida para você, mas eu trago 5 pães e 2 peixinhos, o que para nós é pouco, mas para o Senhor uma grande oportunidade de ministrar um milagre na nossa vida. Por isso, enquanto eu estiver pregando, tira os teus olhos do que está ao seu redor e coloca os teus olhos nas mãos de Jesus, porque são das mãos de Jesus que virá o milagre que você precisa. Amém? Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga: coloque os teus olhos nas mãos do Senhor nessa noite. O título da mensagem, eu já ia esquecendo de dizer o título da mensagem. Eu confesso que foi uma cola de uma palavra que a pastora Marisângela ministrou na quarta-feira, no momento do ofertório. E bom pregador é assim: quando ele ouve um outro pregador pregando, falando alguma coisa, ele rapidinho anota, né? A gente chama dos ouros. A gente anota o ouro e ainda vai para casa ruminar, trabalhar, porque dá um caldo. Eu até falei para assim: vou pregar uma palavra, o título é esse. Ela copiou de mim? Eu falei: não, copiei do Senhor. O Senhor te deu e eu peguei. Não é assim. O tema da mensagem é: pare de ficar falando que não vai dar. Amém? Olha para o irmão e diga para ele assim: pare de dizer que não vai dar. Mas tem que, irmão, Mantada, tem que falar com vontade de pare. Quem é que para assim? Pare. Olha para ele assim: pare de dizer que não vai dar. Nós vamos cantar um louvor no final. Por favor, pare agora. Vai, quero ver se você entendeu. Diga para ele assim: ó, pare de dizer que não vai dar. Quantos já falaram isso aqui? Vai dar não. Quantos já falaram assim? Vai dar não. Quantos? Não vai dar, já era. E lá na frente você viu que dava. Hã? Lá na frente você falou assim: puxa vida, deu. Né? Às vezes está no trânsito assim, tem um buraquinho, você vai. A pastora gosta de fazer isso: vai dar para passar não, vai dar para passar não. Passei. Quando ela está no volante, você não passa não, passa não, passa não. É diferente, né? Ela tem passei. Muitas das situações que eu e você vivemos hoje, você precisa ter consciência de que elas não foram planejadas nem por Deus e nem pelo diabo. Muitas situações que nós vivemos hoje não foram planejadas nem por Deus e nem por Satanás. Foi a força das nossas palavras que nos fizeram passar por lutas e por adversidades. Provérbios capítulo 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Então nós podemos estar passando por momentos hoje que não foi Deus quem escreveu,
meu e ao teu respeito. O problema é que nós declaramos, liberamos, e toda a palavra que sai da nossa boca, toda, por isso que no Evangelho de Mateus diz que no dia do juízo, eu e você daremos conta de toda a palavra que sair da nossa boca. Por isso que às vezes, irmão, é melhor a gente ficar quieto do que falar bobagem. Você olha a situação, fica quietinho, não fala não, porque isso pode ser contra você. Podemos estar passando por situações hoje que nós declaramos, nós definimos sobre nós. Às vezes a gente sente uma dorzinha de cabeça, né? Eu conheço, quem trabalha na área de saúde sabe, que às vezes a pessoa sente uma dorzinha de cabeça e fala assim, será que eu estou com alguma coisa? Já declarou, é uma dor de cabeça. Será que eu estou... Minha avó teve um tumor, será que eu estou com um tumor na cabeça? E já sai definido isso. Ai meu Deus. Enquanto não sair o resultado, fica, pastor, olha por mim que eu estou sentindo, estou com um caroço aqui na cabeça, uma espinha, um caroço. É verdade. É verdade, irmãos. É engraçado que existem situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que uma declaração que saiu da sua boca acaba se tornando uma realidade. Sabia? Acaba sendo definido por ti e você acaba vivendo aquilo que saiu da sua boca e que não foi Deus que preparou. Porque Provérbios 23, 7 diz que assim como você imagina em sua alma, assim você o é. Graças a Deus aqui não tem ninguém assim. Mas quantos já foram fazer uma prova e disseram, olharam para a filha e falaram assim, passar. E não passou? Até olhou a prova, puxa, a prova estava tão fácil, mas você já declarou. E conforme você declarou, assim vai se manifestar. Como é que você se vê em meio às suas guerras? Como é que você se enxerga no meio da sua luta? Quantos estão passando por algum tipo de luta aqui na sua vida? Levanta a mão, diga assim, eu estou lutando, pastor. Diga, eu estou matando um leão por dia. Deixa eu me perguntar, como é que você se vê quando você entra na luta? Você sabia que metade da tua vitória está como você entra na luta? Humanamente dizendo, Davi poderia ganhar Golias? Claro que não. Mas como é que ele entra na batalha? Vou entregar a tua cabeça. O Senhor vai botar a tua cabeça na minha mão. Querido, humanamente dizendo, se Davi entrasse naquela luta assim, pensando assim, misericórdia, Deus dos exércitos, que gigante, nunca vi um cara tão grande assim na minha vida. Já tinha perdido, nem força para lançar a pedra ele tinha. Amanhã você vai sair para trabalhar e vai dizer assim, segunda-feira, misericórdia. Não. Pode estar fazendo o sol mais lindo do mundo, que o patrão pode chegar e te dar bom dia, mas você já saiu de casa assim, misericórdia. Até para vir para o culto é assim. Você chegar lá, o pastor cantar, vou avançar e vou crescer, já era. Tu já começou dizendo que o culto já começou chegando aqui amarrando o culto. E eu acho que é por isso que às vezes os músicos erram, sabia? Porque você já chega aqui amarrando os caras. Como é que você se vê na hora da sua luta? Como é que você enxerga? Qual é o resultado que você já definiu para a sua batalha? E aí deixa eu me dizer uma coisa. Se você já definiu o seu resultado, para que você está orando para o Senhor? Já defini, pô. Se você já definiu qual é o resultado da luta, para que está orando, Senhor? Muda a história, muda a minha vida, muda a minha história, minha sorte. Tu já definiu? Se você já definiu, o que adianta o Senhor mudar? Está orando para quê? Está gastando oração à toa, está ficando só com sede. Se você já definiu, não precisa ninguém mais definir por você. Amém? Você está entendendo aonde eu quero chegar? Sabe qual é o problema do crente hoje? O problema do crente é que ele está terminando a sua luta sem ouvir o gongo. Há 2 semanas atrás,
atrás, um amigo do Michel aí, o Toquinho, que luta no UFC, o cara derrubou o camarada, o cara ficou lá no chão e foi pra galera. Meu irmão quase perdeu a luta, o cara voltou, mas incestou o tal de Toquinho. Incestou, é porque Deus foi com a cara do cara, porque ele ganhou. Às vezes a gente está fazendo isso. A luta nem termina, a gente já define o resultado, a gente já desiste. Eu dei uma mensagem chamada Não Joga a Toalha, a gente já está jogando a toalha sem a luta terminar. A gente já está dizendo, não vai dar, pastor. Essa situação não muda. Pastor, esse miserável, esse meu marido não muda. Pastor, essa mulher que fala que tem uma... Não muda essa mulher. Não muda. Para de ficar dizendo que não vai dar. Ou será que Deus não é Deus? Ou será que Ele não pode transformar essa situação? A Bíblia diz que o profeta Elias, depois de vencer os 450 profetas de Baal, ele vai para a caverna e fala assim, acabou, Senhor, não dá mais. Essa mulher vai me alcançar, vai me matar, vou passar uma vergonha, então é melhor morrer aqui escondido. Deus falou, que isso, rapaz? Tu já está definindo a tua história, não tem nem escrever ainda nada a teu respeito. Para de ficar dizendo que não vai dar. Pare de ficar dando resultado sem ouvir o que Deus tem a dizer a respeito dessa situação. Pare! O apóstolo Pedro, depois de ter passado a noite inteira lá sem pescar nada, Jesus fala para ele assim, Pedro, volta para o mar. Quase que Pedro deixa de receber o milagre porque queria dar resultado. Senhor, eu não pesquei nada. Vou voltar para o mar por quê? Pare de dizer que não tem jeito. Meu irmão, podem estar falando o que quiserem, podem estar falando o que eles quiserem, nem eu e nem você podemos nos envolver emocionalmente com essas questões e ficar dando resultado da minha história sem ouvir o que Deus preparou para a minha vida. Você sabe o que Deus tem preparado para você? Quantos de verdade tem convicção do que Deus tem promessa para a tua vida? Então diga assim, Deus tem promessa para mim. Não diga mais, diga, Deus tem promessa para mim. Quantas dessas promessas ainda não se manifestaram? Muitas, não é não? É uma verdade. Por que você está dizendo que não vai dar então? Por que você está dizendo que não tem jeito então? Por que você está dizendo que Deus não pode mudar essa situação? Se Deus te colocou no lugar disso para te honrar lá, pastor, até agora não teve honra nenhuma. Espera. Não fica dizendo, não tem jeito não, acabou. Acabou a minha história acabou, não vai dar. Talvez você diga assim, pastor, não vai dar, tem muita gente. Às vezes ele tem desculpas na boca, pastor, faz muito tempo que não acontece nada. Pastor, a minha idade já está avançada. Uma das maiores desculpas, pastor, já passou, minha idade já passou. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu me lembro de uma profetisa chamada Ana. Ana havia determinado no seu coração que ela não morreria sem antes ver com seus próprios olhos o nascimento de Jesus. Aí quando você vai lá em Lucas capítulo 2, no verso 36 ao versículo 38, você vê que Ana não saía do templo. Ela não havia visto Jesus, mas diz o texto que de dia e de noite Ana ia para o templo, fazia jejum e oração, porque ela havia determinado, eu não morro sem ver o Messias. E o que acontece? Jesus é apresentado no templo, e ela com seus olhos contempla. Ela diz, glorificado seja o Senhor, porque eu vi o Messias. Bem, você sabe quantos anos Ana tinha? Mais de 90. E ela deve ter crescido ouvindo isso. O Messias está vindo. A Bíblia não fala especificamente, mas me permita conjecturar. Ana dizendo assim com as coleguinhas, nós vamos ver o Messias. Com 15 anos é mole. Com 21, fácil. 28, tremendo. Entrou no INTA, já começa a preocupar. Chegou na linha do ENTA, 40, 50, 60, já fica meio complicado. Chegando nos 3 dígitos,
Imagina, eu vou ver o Messias nascer. Para. Vai ver o Messias nascer. Eu ainda vou me casar. Para. Eu vou ver. Não, mano, não vai ver ninguém. Tu não viu com 15, vai ver com, não viu com 20, não viu com 30, tu vai ver agora quando? É assim, irmãos. Vão existir pessoas que vão determinar o final da tua história. Vão existir pessoas que vão tentar te induzir e dizer assim, chega, para mim acabou, é isso mesmo. É o fim de tudo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando eu determino no meu coração que Deus vai fazer, Deus vai fazer. Amém? O que eu preciso é abrir o caminho para o milagre. É dizer, Deus, o Senhor pode fazer. Esse tipo de direção, nós estamos sempre ouvindo. Ouvindo um diálogo entre a fé e a razão. A razão sempre vai dizer que não dá. Mas a fé te diz, continua, permanece firme, porque vai acontecer. Sempre dentro de nós, meu irmão, vai haver esse diálogo. A razão te dizendo, desiste, para, já passou o tempo, não dá mais para você. Não pode acontecer. A razão sempre vai querer te paralisar. A razão sempre vai querer te plantar e não te tirar dali. Mas a fé sempre vai pulsar no teu coração dizendo, continua. Continua, vai acontecer. Olha o cheiro do teu milagre. Olha, vai, Deus já moveu um pouquinho ali, Deus já moveu um pouquinho ali. Continua. Mas pastor, não vai dar, acabou. Fala de novo com o irmão que está lá, pare de dizer isso. Pare de dizer que acabou. Pare de dizer que não vai dar. A Bíblia está lotada de situações como essa. Você já parou para imaginar se aquela mulher tivesse dado crédito a todos os diagnósticos que durante 12 anos foram entregues nas suas mãos? Olha, não tem jeito, você vai morrer com hemorragia. E aí, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa muito séria. Nós até podemos ter razão para desistir de acreditar que alguma coisa vai mudar. Sabia? Eu até digo para você assim, rapaz, você tem até razão, sabia? Às vezes nós conversamos com pessoas no gabinete e elas expõem cada situação que eu penso assim, tu tem razão para desistir. Mas por que não usar a autoridade que Deus te deu através da tua palavra para mudar essa história? Por quê? Por que não marchar dentro de casa? Por que não vir para o templo adorar? Por que não sair de casa dizendo vai mudar, essa história vai mudar? Pastor, mas se não mudar, querido, eu prefiro passar a vida inteira acreditando que uma história vai mudar do que me entregar a uma circunstância. Eu prefiro acreditar até o fim que Deus pode mudar do que me entregar e ser prisioneiro de algo que está diante dos meus olhos. Existem pessoas que estão desistindo de promessas de Deus porque as coisas que estão à sua volta não mudam e elas estão dizendo, isso não é para mim, isso não serve para mim, isso é mentira, Deus mentiu, Deus se enganou, essa promessa é para outro. Não. Se a Bíblia diz que a palavra que sai da minha boca tem autoridade, eu vou até o fim declarando, vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar, o milagre vai acontecer, vai mudar, o milagre vai acontecer, vai mudar. Marcos capítulo 11. Abra sua Bíblia. Marcos capítulo 11. Marcos 11, quero ler do verso 20 ao versículo 24. Posso ler, amém? Deixa eu correr um pouquinho aqui. Está escrito assim: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou.
ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebeste, será assim convosco. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que se tem um monte, uma adversidade, uma situação contrária, e esse monte, meu irmão, não é para você chegar ali para o morro do macaco e dizer: sai daí, sai daí, em nome de Jesus, sai daí. Não, esse monte é uma figura de linguagem dizendo sobre alguma coisa que te impede de atravessar, de passar para o outro lado. Olha o que a Bíblia diz: se você crer no seu coração e não duvidar, e liberar, falar, declarar, sai, ergue-te daí, o monte vai sair, o monte vai se mover. Seria muito fácil. Tem jeito não. Eu acho que Deus colocou esse monte aí para dar uma desviada. Deus não é um Deus que desvia caminho, irmão. Fala para o irmão assim: Deus não é um Deus que desvia. Deus não é um Deus de atalho. Pode falar para o irmão: Deus não é um Deus de atalho. Se Ele mandou você seguir aqui, você vai seguir aqui. Lembra que Ele fala para os discípulos: entra no barco, nós vamos passar para o outro lado. No meio do caminho, a tempestade se levantou. Ele desviou o barco do lugar. Ele mandou o pessoal: vai pelo cantinho, que ali a onda, ali a marola, não é uma onda não. Não. Ele fez com que o povo enfrentasse a adversidade. Vai passar. Nós vamos passar. Nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos ver o que Deus prometeu acontecendo. Amém? Meu irmão, Abraão quase morre. Olha o que o Espírito de Deus falou no meu coração. Abraão quase morre sem ver a promessa, porque disse para si mesmo que ele já era um velho sem força, que ele já era alguém amortecido. Meu filho, não dá, para mim não dá. Ele já havia declarado, pastor, a Bíblia não diz que ele declarou, quando ele vai para dentro da tenda e fica lá dentro, ele estava dizendo para ele mesmo: para mim não dá. Pastor, que doideira é essa? Pode ser uma doideira que eu vou lhe dizer, mas se for o Espírito Santo que põe no meu coração, depois você reclama com ele. Se Deus fala que eu vou ter um filho com a pastora, irmão, eu vou ficar na tenda sozinho? Fala para mim. Fala. Ela tem que estar comigo, meu irmão. E a tenda mexendo direto. Subindo anjo, descendo anjo. Glória a Deus, glória a Deus. Porque a Bíblia diz que Abraão se fortalecia dando glória. Oh, glória! Abraão vai para a tenda sozinho. Sabe o que ele estava dizendo para ele mesmo? Para mim não dá. Quantas promessas Deus já disse que ia fazer com você e você falou para Deus: para mim não dá. Eu pregar? Eu cantar no deck? Eu quer ser obreiro? Eu? Não, para mim não dá assim. Quantas promessas Deus já te fez? Vou te tirar desse lugar e te colocar num lugar diferente. Eu sair daqui? Ainda nem terminei o segundo grau. Como é que eu vou sair daqui? Vou te dar um lugar maior. Ah, não. Vou me dar. Vou te dar um galpão próprio. Quando Deus falou isso para você, pastor Evanildo, de imediato, como não tem nem dinheiro, não é assim que a gente pensa? Vou te dar um lugar próprio. Tem que ser de Deus mesmo, porque eu não tenho outro estão. Não é verdade? É ou não é? A Érica está aí, tá? Eu vi a Érica aí, cadê o cabelo vermelho? Cadê a Érica? Está lá embaixo? Eu vi a Érica aí no louvor. Tá vendo? Tá? Deus falou para a Érica: vou te dar uma apartamento, vou te dar uma casa. A Érica falou assim: como? Estou desempregado. Como é que Deus vai me dar? Meu irmão, a circunstância imediata me faz pensar que Deus está brincando comigo. Não é assim? Nem se sente: Deus está brincando comigo. Como é que Deus vai me dar um apartamento? Eu estou desempregado. Eu estou fazendo bico. Ganho 70, 80 reais por bico. Como é que Deus vai me dar um apartamento? Aí Deus do nada, né? Porque Deus é assim, sempre do nada.
Faz uma pessoa ligar. Lembra de um processo? Ela arrumou um emprego e como é que foi? Ela foi arrumar um emprego, na hora de passar a ficha, a menina falou assim, ó, você está com um problema na caixa que você precisa resolver. O problema na caixa é um dinheiro na conta. Puxa, Senhor, amanhã me acorda dizendo que eu tenho... Valéria, por favor, Valéria, querida, amanhã resolva um problema para mim na caixa. Quem quer ser acordado amanhã com um tipo de problema desse? Um gerente liga para você, só tem um probleminha aqui, entrou um negócio na tua conta. Quantos aqui querem? Levanta a mão. Mas você tem o que você declara. Tem quantos aqui querem? Diga, Senhor, me dá um probleminha desse, Senhor. Bate mão no Senhor, diga, não esquece de trazer o dízimo, só isso. Aleluia! Quando Deus fala uma coisa com a gente e não está ao alcance da nossa mente, sabe o que a gente diz? Não vai dar. Sabe por quê? Porque a nossa mente já foi levada cativo. Nós somos prisioneiros daquilo que os nossos olhos estão contemplando. Nós nos tornamos escravos do que os nossos olhos alcançam. Mas Deus quer te dizer nessa noite, irmão, para de dizer que não vai dar, porque Ele continua sendo Deus que pode todas as coisas, inclusive mudar a tua história. Amém? O homem do tanque de Betesda, esse texto é um tremendo que eu gosto de pregar várias vezes. Mas o homem do tanque de Betesda ouve Jesus perguntar para ele se ele queria ser curado. Sabe o que ele diz? Não dá, porque eu não tenho ninguém que me jogue no tanque. Foi o que ele disse. Você quer ser curado? Para mim não dá, não tenho amigo, não tem ninguém do meu lado. Eu preciso que alguém me empurre, eu estou na cama aqui, eu preciso que alguém me jogue com cama e tudo. Mas eu não tenho ninguém. Pode não ter ninguém ao teu lado nessa noite para te dar uma força. Pode não ter ninguém do teu lado para te dar uma moral, para te levantar. Como não havia ninguém ao lado daquele homem. Mas Jesus está do teu lado aí nessa noite. Jesus está contigo nessa luta. Então Ele diz, pare de dizer que não vai dar. E diga, a vitória já foi liberada. O milagre já foi liberado. A glória já foi liberada. A minha história vai ser mudada. Aplauda Ele, querido. Eu vou voltar ao texto inicial. Nós estamos vendo ali os discípulos dizendo que não dava para fazer nada por aquele povo faminto. A Bíblia diz que o povo vinha já de 3 dias de caminhada com Jesus, vendo sinais, vendo maravilhas, vendo a manifestação do poder de Deus. E aí alguém diz assim, Senhor, o povo já está caminhando de 3 dias com a gente, libera esse povo aí. A gente está olhando para a cara dos caras, os caras estão com fome. E o senhor já viu crente com fome, né? Você já viu que a fisionomia muda. Ele deixa de ser um cordeiro e se transforma num leão numa velocidade tão rápida. Meu irmão, crente com fome, ele ouve barulho no trem ou no ônibus de biscoito e já fala assim, ó. Passa 4 foi uma bênção. Cadê os casais que foram Passa 4? Eles não podiam ver o barulho da porta do rancho abrindo, do restaurante. Rancho, né? Puxa vida. A menina tá vindo me pegou agora. A porta do restaurante abrindo. Aquele cheiro vinha assim, ó. Eles deixavam de ser cordeiros e se transformavam em leões. Principalmente os homens. As mulheres até que foram direitinho. Algumas. Mas eles devem ter olhado um para o outro, devem ter pensado assim, Jesus deve estar louco. A gente disse para ele que a gente só tem 5 pães e 2 peixes, ele manda todo mundo sentar. Eu imagino Pedro, né? O mais sanguíneo, né? O mais barulhento, dizendo assim para Tiago, Tiago, fica tu aí, que na hora que a gente colocar o peixe, o nego vai avançar, eu não estou a fim de brigar com ninguém, fica tu, Tiago. Tomé já deve ter corrido e estava lá na esquina. Vou ficar para ver nada, vou ficar de longe. Judas deve ter recolhido a bolsa de dinheiro, pelo menos o dinheiro ninguém leva. João era
mais fleumo, né? Mais fleumático. Gente, calma, gente. Calma que vai dar. Deve ter até cantado aquela música. Vai dar tudo certo. Foi ele que escreveu, não foi? Os discípulos, irmãos, que vinham de 3 dias, vendo sinais, maravilhas, milagres, vendo cego enxergar, vendo perna crescer, vendo coxo se levantar, num determinado momento, eles tiveram a ousadia de dizer: não vai dar para alimentar essa multidão toda. Quantos de nós já não vimos Deus fazer tanta coisa na nossa vida? Quantos de nós sentados aqui já não vimos Deus nos livrar de tantas armadilhas, Deus manifestar tanto milagre? E aí, por estarmos passando por uma situação um pouquinho maior, um pouquinho mais pesado, a gente diz: não vai dar. Quantos de nós sentados aqui já vimos Deus abrindo os céus? Já vimos Deus trazendo provisão? Quantos de nós, irmãos? Quantos de nós já não vimos Deus agindo de maneira poderosa? Você diz assim: só Deus. E aí uma pressãozinha maior, uma situação maior está te fazendo dizer: dessa vez não dá. Foi isso que os discípulos disseram. Jesus deve estar doido. Mandou todo mundo sentar com 5 pães e 2 peixes. Só homem era 5.000. Só homem. Sabe que na verdade o Senhor estava nos ensinando, ou ensinando para os discípulos, que enquanto alguns estão dizendo que não vai dar, outros estão descansando nele, esperando o milagre acontecer. Quem você é? Você é daquele que está insistindo em dizer: para mim acabou, não vai dar? Ou você é aquele que está descansando, sentando na relva, com as mãos estendidas, dizendo: vai acontecer. E olha, os que sentaram nem perguntaram: vai acontecer alguma coisa agora? Simplesmente ouviram a voz do Senhor e obedeceram. Senta. 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 Alguns devem ter visto Filipe, porque foi Filipe quem levou os pães e os peixes até Jesus. Devem ter visto Jesus levantando os pães e os peixes. Diz a Bíblia que o Senhor abençoou. E Jesus não fez escondidinho: traz aqui, não. Mandou todo mundo sentar, levantou os pães e os peixes, abençoou e distribuiu, deu aos discípulos. O povo que ficou sentado, confiando no Senhor, ficou dizendo: é mais milagre. Ninguém disse que era um milagre, só mandaram sentar. E eles começaram: é mais um milagre, é mais uma oportunidade. Eu vou me alimentar, eu vou sair daqui fortalecido, eu vou sair daqui alimentado. E o que aconteceu? Um milagre se manifestou. Amém? Você tem autoridade, meu irmão, através da sua boca, de mudar tudo que está diante dos seus olhos. Ah, pastor, aí não, aí só pegou pesado. Eu vou terminar com Ezequiel 37, não poderia terminar com outro texto. O Espírito de Deus leva Ezequiel até o vale de ossos secos e diz: o que você vê? Ezequiel diz: eu vejo um caos. Eu vejo um monte de ossos num vale, e ossos muito secos. A Bíblia diz: sequíssimos. Aí Deus fala: então, profetiza. O que Deus está falando? Fale, declare.
Primeiro Deus pergunta: poderão estes ossos reviver? Tu sabes, Senhor. Então profetiza. Deus é tremendo. Deus joga a bola para Ezequiel. Ezequiel devolve a bola para Deus. E Deus fala: não é comigo não, meu irmão. É contigo. Senhor, poderá o meu casamento viver um novo tempo? Tu sabes. Então profetiza. A sua vida financeira tem jeito? Senhor, tu sabes. Profetiza. O teu ministério, como é que você vê? Ah, pastor, parado. Poço entulhado. Você acha que dá para você voltar ao ministério? Tu sabes. Profetiza. Deus está falando o quê? Muda a tua confissão. O que Deus estava falando para Ezequiel é: Ezequiel, muda a tua confissão. Você começou dizendo que era um vale de ossos secos, mas agora eu quero que você mude e comece a profetizar sobre esse vale, profetizar sobre esse caos, profetizar sobre essa luta, declarar a tua vitória, declarar a tua vitória, declarar que Deus está mudando, declarar que os céus estão abertos, declarar que o milagre vai acontecer, declarar que Deus pode. E a Bíblia diz que Ezequiel começa a profetizar. E o que acontece? O vale de ossos secos deixa de ser um vale de ossos secos, se transforma num grande exército. Posso lhe dizer uma coisa com toda sinceridade no meu coração? Eu creio que se Deus quisesse, Deus batia uma palma da mão na outra e dissesse: vale, tá! Os ossos iam começar a correr. Eu creio. Deus poderia fazer isso? Poderia. Eu creio que Deus pode amanhã, Deus pode fazer teu marido acordar diferente. Eu creio de verdade que Deus pode fazer a tua esposa acordar diferente amanhã. Eu creio que amanhã Deus pode. Você pensa que eu estou falando assim brincando, mas eu creio que amanhã você pode abrir o teu extrato lá e ver um dinheiro lá que estava retido há muito tempo na justiça e foi liberado. Eu creio que Deus pode fazer isso. Eu creio que Deus pode tirar o processo da mesa de um juiz amanhã, que ele olha assim: mas amanhã ele vou resolver isso hoje. Eu creio que Deus pode fazer isso. Mas eu também creio num Deus que quer usar você através da sua fé, através da tua palavra, para mudar a tua história. Eu creio que amanhã, ao invés de você dizer não vai dar, você se levantar dizendo: tudo vai acontecer em meu favor. Deus libera, acorda esse juiz. Eu creio que Deus pode fazer isso, irmão. Eu creio que você pode sair daqui nessa noite e dizer assim: Senhor, acorda esse juiz que está engavetando o meu processo. Amanhã ele vai ficar perturbado, ele vai ficar doidinho, vai pegar meu processo. Não é esse não, não é esse não, não é esse não, né? Eu tenho que fazer, eu creio. Mas que você vai ter que profetizar, você vai. Eu creio que ao invés de você chegar em casa, talvez você chegue em casa, veja seu marido esparramado lá no sofá, a televisão ligada e ele lá roncando. Ao invés de você chegar assim: misericórdia, você chegar e falar assim: pastor, está chegando o teu tempo. Profeta, evangelista, diácono da casa, eu creio. E através da sua declaração, o Espírito de Deus ir lá no coração dele. E amanhã, quando ele se levantar, dizer assim: mulher, eu não sei o que aconteceu, mas quero ir na igreja quarta-feira contigo. Você vai fazer o que é isso? Profetizando sobre o vale. Eu creio que amanhã, meu irmão, o teu casamento pode ser o casamento da primeira noite de núpcias. Eu creio. Mas eu creio que enquanto você estiver dizendo que não vai dar, Deus fica impossibilitado de agir, porque você já declarou. Eu creio que amanhã você pode dizer: toca no coração do meu patrão, Senhor.
eu vou receber um aumento antes de terminar o ano. Eu creio que eu vou. Meu patrão vai olhar para mim e vai falar assim: aí, vou te dar um aumento. Eu creio. Você crê nisso? Tem gente que diz assim: pastor, você não conhece meu patrão. Não conheço, mas eu conheço o teu Deus. E o teu patrão é maior que o teu Deus? Hã? É maior que o teu Deus? Não é. Não é. O problema é como eu entro e como eu me vejo nas minhas lutas. Como é que você se vê nas suas lutas? Deixa eu lhe dizer uma coisa e vou terminar. Deus olha para Gideão escondidinho. A Bíblia me permite dizer que ele estava usando uma estratégia e também me permite me dizer que ele estava com medo. Isso vai da interpretação de cada pregador. Ele estava com medo, malhando o trigo no lagar, onde deveria ser pisado o vinho. Mas por que ele estava fazendo isso? Porque se ele fizesse no lugar, os inimigos vinham e tomavam tudo. Então ele estava escondido. Alguns pastores dizem que era estratégia. Às vezes o medo te dá uma estratégia, né? Ele estava lá. Aí Deus chega, o anjo do Senhor diz: Gideão, homem valente. Quem? Eu? Homem valoroso. Eu? Você mesmo, vou te usar. Eu sou o menor de todos. Eu não valho nada. Vou te usar, Gideão. É você mesmo, o menor de todos. Vou te usar. Aí ele diz assim: eu sou o mais pobre. Aí, presta atenção, irmão. O anjo não falou nada de dinheiro. Ele diz assim: eu sou o mais pobre. Mas é tu mesmo que eu quero usar. Vai lá e traz uma oferta para mim. Ele fala assim: então espera aí que eu vou buscar. Como que alguém pobre, de repente, tem alguma coisa para ofertar ao Senhor? O medo te faz esquecer quem você é. Aí Deus fala: é você mesmo que eu vou usar, Gideão. É você mesmo que eu quero usar. Quando Gideão, quando a ficha cai, quem foi Gideão, meu irmão? Um dos libertadores. Um dos libertadores da sua família. Às vezes Deus fala assim: vou usar você para libertar a tua família. Eu? Peraí, pastor. Eu? Você mesmo. Deus não pode. Deus pode. Deus quer. Deus vai fazer. Amém? Basta que você mude a sua confissão. Amanhã, quando você começar o dia, você vai dizer assim: mesmo que você esteja desempregado, você vai dizer assim: esse é o dia que o Senhor fez para eu me alegrar e me regozijar nele. Mesmo que você chegue em casa, tem um monte de roupa espalhada, um monte de roupa para lavar, você vai dizer assim: meu Deus, mais a segunda-feira. Ao invés de você botar aquela música no rádio, lê, você bota outra. Você põe outra. Você bota: eu tenho as marcas de quem sou livre. Faça declarações novas a teu respeito, e você vai ter uma colheita diferente. Amém? Olhe para o irmão do lado e diga assim: pare de dizer que não vai dar, porque já deu. Diga: o Senhor já deu. Aleluia.